Olá meus amigos, eu sou o Dr. Márcio Gomes, estou aqui de volta para falar sobre um tema muito importante para vocês, que é o câncer de pâncreas. Então se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém que tem mais de 60 anos, fica aqui nesse vídeo e já vou logo lembrando vocês de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, o que é muito importante, porque isso aí vai me estimulando e vai me incentivando a gravar mais vídeos de importância para vocês, com orientações e com dicas de saúde, prevenção, tá? E tratamento. Um grande abraço, fica aí, fica ligado. Falando sobre o câncer de pâncreas, o subtipo mais comum dentre todos eles é o adenocarcinoma, que se origina do tecido glandular do pâncreas. É algo que corresponde a 90% de todos os tumores de pâncreas, esse subtipo aí. E geralmente ele vai estar localizado na porção mais à direita do pâncreas, que é a cabeça do pâncreas, tá? O pâncreas ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. Dessas três regiões, a parte cefálica do pâncreas, que é uma das partes mais importantes, porque é por ela que passa a parte da drenagem biliar, que vem do fígado, e por isso causa o sintoma mais marcante dessa doença, que é a icterícia. É aquele paciente que fica com a pele amarelada, olhos amarelados, parecido com quem teve hepatite infecciosa. O câncer de pâncreas é uma doença muito agressiva, tá? E que tem uma alta taxa de mortalidade, principalmente devido ao seu diagnóstico tardio, sendo que no Brasil ele corresponde a cerca de 2% de todos os cânceres diagnosticados. Porém, em uma taxa de mortalidade, considerando todos os tipos de câncer, ele é responsável por 4% de todas as mortes por câncer. Lembrando que ele é uma entidade que raramente vai se desenvolver no indivíduo com menos de 30 anos e o público-alvo mais frequente é aquele público que eu falei bem no início do vídeo, são os maiores de 60 anos. Bem pessoal, e quais são os fatores de risco que estão associados ao câncer de pâncreas? Esses fatores de risco nós podemos dividir em dois grupos. O grupo dos fatores de risco hereditários, que correspondem a 10 a 15% apenas, e o grupo dos fatores de risco não hereditários. Dentre os fatores de risco hereditários, nós vamos ter aqueles pacientes que possuem câncer de ovário, câncer de mama, principalmente aqueles relacionados aos genes BRCA1 e 2 e o PALB2, tá? E algumas outras síndromes, como a síndrome de Peutz-Jeghers e a síndrome da pancreatite hereditária, tá? E basicamente os fatores não hereditários, a gente vai ter aqueles fatores que são modificáveis pelo próprio ser humano. E dentre os fatores de risco não hereditários, nós vamos ter aí a obesidade, tá? Nós vamos ter o tabagismo, vamos ter a pancreatite crônica não hereditária, no caso, e o diabetes mellitus. Esses vão ser os fatores. E também o contato direto com substâncias tóxicas, principalmente aquelas pessoas que trabalham com pesticidas e agrotóxicos. Tá? Esses aí também tem um fator de risco aumentado para esse tipo de câncer, que é o câncer de pâncreas. E agora sim, falando sobre a prevenção do câncer de pâncreas. O que o indivíduo deve fazer para evitar esse tipo de câncer? Tá? O número 1, que é o número 1 para todos os tipos de câncer, é o tabagismo. Então você tem que passar longe do tabagismo, ativo ou passivo. Evite frequentar ambientes onde as pessoas fumam, evite fumar, evite adquirir esse hábito nocivo, né? O outro hábito nocivo, que também é comum a vários outros tipos de câncer, é da bebida alcoólica também, tá? Evite adquirir esse hábito, evite exageros, tá? O alcoolismo ele agride o pâncreas de forma direta, inclusive uma das causas de pancreatite é a pancreatite alcoólica, tá? Então evite estes dois fatores principais aí. E outros fatores de risco também, dentre eles é o sobrepeso e a obesidade, que são na verdade também fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes, que é uma doença do pâncreas, tá? Então o indivíduo ele deve praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável e de maneira que ele possa manter um peso corporal adequado e evitar a obesidade e o sobrepeso. Esses são os fatores de risco evitáveis, né? São aqueles não genéticos, que na verdade é a maioria dos casos aí, né? Que vai corresponder a cerca de 85, 95 ou 90%
dos tumores de pâncreas, né? São as causas evitáveis. Mas e aí, quais são os sinais e sintomas do câncer de pâncreas? Tá? Os principais sinais e sintomas encontrados no paciente com câncer de pâncreas são a perda ponderal excessiva, tá? A perda do apetite, que é a anorexia, tá? Fraqueza, a coloração amarela na pele e nos olhos, coloração escura da urina, tá? Que pode vir aquela urina bem escura mesmo, da cor de um guaraná ou da cor de uma Coca-Cola, tá? A perda da coloração das fezes, que em alguns casos elas vêm esbranquiçadas mesmo, tá? Além disso, o indivíduo ele pode ter náuseas, vômitos, tá? E dores abdominais com irradiação para as costas. Esses são os sintomas principais que podem ser encontrados nesses pacientes. Porém, esses sintomas eles são sintomas inespecíficos. Eles não são propriamente específicos do câncer de pâncreas. E daí advém o fato do diagnóstico ser muito tardio dessa doença na maioria dos casos. Tá? Muitos acreditam, isso aí pode ser uma hepatite, pode ser alguma doença do fígado e acabam não investigando a doença do pâncreas, né? Mas assim, existe um fator bem relacionado com o câncer de pâncreas, que na verdade vem a ser o desenvolvimento de diabetes, tá? Em cerca de 70 a 85, 87% dos pacientes, eles desenvolvem diabetes, e esse diabetes ele vem a preceder o desenvolvimento da doença pancreática maligna e do câncer do pâncreas, tá? Então, o paciente que desenvolveu o diabetes, né? O paciente que está naquela faixa etária que a gente citou aí, né? Acima de 30 anos, principalmente acima de 60 anos, porque ele vai aumentando a sua incidência com o passar dos anos, sendo que um pico maior é de 80 a 85 anos, né? Então, esses pacientes que vêm desenvolver, principalmente o diabetes num estágio de vida mais tardio, ele pode estar querendo preceder essa doença e nos indicar que esse paciente vai desenvolver um câncer de pâncreas. Então deve-se observar mais de perto esse paciente, tá? E basicamente é isso, essa relação é muito forte entre os dois. Tá? Fiquem de olho aí. Agora sim, falando sobre o diagnóstico precoce do câncer do pâncreas, ele é um diagnóstico que é possível em apenas parte dos casos, tá? Por ser uma doença silenciosa e que só vai muitas vezes manifestar os sintomas mais clássicos da doença em estágios já mais avançados. Então é um diagnóstico precoce bastante difícil, né? O indicado é que o indivíduo que tenha história familiar ou que esteja nos grupos de risco hereditários, que esse indivíduo seja acompanhado mais de perto, tá? E que realize exames aí para tentar detectar, principalmente se sentir aqueles sintomas mais vagos, como as dores abdominais, tá? Uma relação assim também importante que existe é aquele indivíduo que sente dor abdominal nessa região do epigástrio, tá? Na região do estômago, e ele faz endoscopias regularmente, e as endoscopias normalmente vêm com diagnóstico de uma gastrite leve ou de alguma doença mais branda, mas o tempo todo esse indivíduo tem esse desconforto. Então o indicado aí seria também investigar com algum exame de imagem para ver se há alguma lesão no pâncreas, tá bom? Então o diagnóstico precoce é bem difícil, mas ele pode ser feito nesses casos aí que eu mencionei agora. Tratamento. O tratamento do câncer do pâncreas a única forma de tratamento desse tipo de câncer que vai oferecer uma possibilidade, uma chance curativa é a cirurgia. Mas para que o indivíduo seja submetido a um tratamento cirúrgico, existem vários fatores aí envolvidos. Dentre eles, o diagnóstico não pode ser dado nos estágios já avançados da doença. A doença ainda deve estar numa fase inicial onde a cirurgia seja possível, onde haja ressecabilidade da doença e onde o paciente tenha condições clínicas e físicas para suportar o tratamento cirúrgico, que é a operabilidade da doença. Então, o diagnóstico precoce aí é fundamental para que se obtenha a cura por meio da cirurgia. Então, se você conhece alguém que tem esse tipo de doença ou que está apresentando algum desses sintomas, sejam esses já mais indicativos de doença avançada ou sejam os sintomas mais iniciais, daquela dor epigástrica e aquele
o desenvolvimento do diabetes, que muitas vezes precede até 2 anos o surgimento desse câncer. Então você procure um especialista, principalmente da área oncológica, para que você seja bem assistido, para que o seu tratamento seja conduzido, né, de maneira eficaz e de maneira mais precisa, tá? Agora, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu só tenho a agradecer, tá? Peço que você se inscreva neste canal para que eu possa gravar mais vídeos, tá? Para que eu possa trazer mais informações a respeito da educação preventiva do câncer, tá? E dos tratamentos que estão disponíveis aí, tá bom? Peço também que você compartilhe esse vídeo, tá? Com as pessoas que você acha que precisam dessa informação e que vão se beneficiar dela, tá? Deixo aqui um grande abraço e um muito obrigado. Até os próximos vídeos.